Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais uma viagem pela história da música cristã no Brasil, sempre agradecendo a você pelo prazer da sua companhia, pelo privilégio. Lembrando que estamos aí no YouTube, no Facebook e agora também ali com o podcast. Você sempre, procure sempre a história da música cristã no Brasil e terá o material disponibilizado. O Facebook é sempre o que recebe primeiro, todas as lives estão no Facebook, depois nós vamos subindo para o YouTube e fazendo o podcast. E você consegue achar lá no Spotify, na História da Música Cristã no Brasil. E hoje a gente tem uma viagem ali com um grande personagem da música, produtor, compositor, cantor, enfim, você vai, alguns que são da nova geração, vai descobrir, e perceber que você ouviu influências e coisas ligadas a ele, e o pessoal mais antigo aí, mais antigo não, o pessoal que está há mais tempo de conhecimento da música vai relembrar muita coisa. Então, Rod Mayer já está aqui com a gente, pode mandar a solicitação aí, Rod, e nós vamos conversar. Então, bom dia para todo mundo. Fernando, já te vi aqui, viu? Obrigado por estar com a gente aqui essa manhã. Bom dia para todo mundo, se acomode. Temos pessoas aí de vários lugares do Brasil. Já viu o Assir aqui que está lá na Itália. Então, será uma conversa gostosa, uma viagem bem conduzida, com certeza, aqui pelo Rod Mayer, tá bom? Então, Rod Mayer, você recebeu aí, tem aquela questão de acenar e tem a participar. Manda o convitezinho, que aí eu aceito, porque senão fica um mandando para o outro aqui e a gente demora. Perde aqui, não quero perder nenhum minuto dessa conversa. E agradecendo sempre aqueles que estão acompanhando. Estou vendo aqui, Leal, não tinha falado em você ainda, aqui de Codó, no interior do Maranhão. Então, é bem legal. Deixa eu ver aqui, esperando a solicitação chegar para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Aê, chegou. Essa jornada, essa viagem com o Rod Mayer. Vocês estão ouvindo bem? O som está chegando bem para vocês? Sinalizem. Ok. Opa. Tem alguma coisa errada, peraí. Oh, aê. Seja muito bem-vindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, deu uma travadinha aqui, mas agora voltou. Tá bom, tá beleza. Vamos lá, até estabilizar. Eu vou suspender. Diz a lenda nesse mundo de live que quando a gente desativa os comentários, dá uma estabilizada, dá uma melhorada. Então eu vou fazer isso aqui até a coisa estabilizar. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu ativo de novo. Prazer em recebê-lo virtualmente, mas ter a alegria dessa conversa e o prazer, de poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Tá tudo tranquilo aí? Falei com o teu amigo ontem, o Everson. Isso. Exatamente. Era para ser um negócio meio rápido, ficamos 2 horas aqui batendo papo e ainda faltou contar coisa. Rapaz, eu estava vendo, aí eu precisei sair porque nesse mundo de lives, além do ministério, da página aqui, também tem a esposa, e os filhos. E aí a esposa estava começando a ficar zangada, e uma coisa que eu aprendi muito rápido nessa quarentena, assim, no primeiro dia, é que a gente não deve irritar a esposa, Não convém, não fica bem. Então eu saí. Mas, meu querido... Fala. Pode falar. Não, fala aí. Eu ia falar só que a esposa é prioridade, A live principal tem que ser com ela. Exatamente. O negócio é sério nessa fase. Eu vou começar, como eu tenho perguntado aí para todos que eu tenho tido a alegria de conversar, como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o Evangelho? Foram 2 momentos distintos, O primeiro eu não sei identificar exatamente o momento, porque eu desde garoto, desde criança, meu pai músico, com muitos instrumentos em casa e aquela coisa de tocar, de ensaios
da banda dele na minha casa. Meu pai foi músico do tradicional jazz band, acho que existe até Uau. hoje. Ele é fundador, tocou muitos anos, né, com esse grupo aí, depois participou de outros grupos. Meu pai toca banjo, toca cavaquinho e violão, né? Então, dentro desse negócio, gostava do regional e eu cresci nesse meio, né? Nasci nesse meio, na verdade. E eu não sei dizer, eu só lembro, o que eu lembro da história, pelo que minha mãe conta, que já com 4 ou 5 anos eu já gostava de pegar violão, sabia umas notinhas, cantava uma coisinha ou outra assim. Era até engraçado porque o violão era muito maior do que eu, né? Então eu ficava meio desajeitado ali, eu ainda conseguia tirar um sonzinho. A lembrança que eu tenho mais viva disso foi quando eu entrei no primário, que no meu tempo, né, a gente tinha aula de música na escola. Hoje acho que algumas escolas têm, né? Mas era uma escola pública, a gente aprendia francês, aprendia organização moral e cívica, essas coisas que não, matérias que não existem mais, né? E eu, assim, a aula era aquela aula de música para iniciante, para criançada aprendendo e tal. Então, como era um negócio um pouco monótono para mim, eu virei assessor da professora, né? Então, os menininhos colocavam os dedos tudo torto lá, eu ia ajeitar o dedinho deles. Aprendia mais rápido a música, né? Ensinava com facilidade de aprender. E para mim nasceu assim, nasceu acho que junto comigo, com a minha alfabetização, vamos colocar assim, né? Eu nunca tive um curso didático, nunca cursei uma escola de música propriamente dita, então eu sou músico mesmo por teimosia, por ideologia, né, como está na moda agora, fui um músico ideológico, gostava de tocar e tinha os instrumentos em casa, então a facilidade, né, de acesso ao instrumento, que eu acho que isso favoreceu bastante, e algo do dom que também não sou responsável, né, foi Deus que colocou. O encontro disso com a música se deu, na verdade, no começo da adolescência, minha mãe começou a frequentar a igreja, ela passou um processo de cura, né, ela teve uma doença muito grave, um câncer, e ela foi curada num período desse nosso da adolescência, e eu passei a ter contato com alguma coisa, mas a música evangélica daquela época era uma música muito tradicional, muito erudita. Então não era aquilo que exatamente inspirava a vontade de tocar, mas eu já tinha contato com isso, alguns corinhos, alguns cânticos, era chamado de corinho, né? As musiquinhas de Isso. louvor. Eram bem facinhas. E eu tive algum contato com isso, mas fui ter um contato com a música mesmo aos 17 anos. Um período também que eu me converti. Uma turma do tio Cássio visitou lá a igreja da minha mãe e fizeram um baita som, aqueles amplificadores, guitarras, tocando rock, né? Um rock bacana, uma letra inteligente, bonita, falando de Jesus, e aquilo me impressionou demais. Eu me lembro disso, que foi a frase que eu falava assim intimamente, né? Durante a apresentação dele. Se esse é o tipo de música que se faz na igreja, eu quero tocar na igreja também. Se dá para fazer um som assim na igreja, porque aquele, não por nada, mas não era uma coisa que me identificava, né? Depois de algum tempo comecei a ter apreço, né? A gostar, ver a profundidade de algumas coisas, de algumas composições, e a gente amadurece também, começa a compreender a virtuosidade, a qualidade dessas músicas, né? Principalmente o conteúdo da mensagem, né? Daquilo que se dizia, de que se levava as pessoas a falar. Então, aconteceu isso. Esse dia eu entreguei a vida para Jesus, uma missionária americana estava no Brasil, missionária Ruby, não vou esquecer dela nunca. Ela estava com a turma lá do tio Cássio, e eu fiquei impactado pela música, aquilo derrubou muitas defesas, né? Eu acho que já tinha ido algumas vezes à igreja, mas aquela coisa, né, de garoto. Minha mãe foi do Brasil para Cristo um tempo, então eu gostava muito da parte musical, lembrei disso agora. Então, meu primeiro contato mesmo com a igreja foi no Brasil para Cristo. Minha mãe era obreira lá, tinha aquelas coisas de andar com aquele uniforme bonitinho e ajudar as pessoas e fazer oração pelas pessoas. Eu ia muitas vezes, ficava dormindo, né? Chegava um determinado pastor, começava a falar, eu dormia no colo dela lá. Mas aquilo de alguma forma também foi influenciando. Mas era uma música um pouco mais
lembro de um detalhe bacana, eles tinham um órgão, chegaram a comprar um órgão lá que tinha uma conexão que eu não sei dizer qual era, não era Wi-Fi, claro, né? Ligada com chafariz. Então, conforme o órgão tocava e segurava as notas, o chafariz segurava a água no ar, assim. Então era meio que impressionante para ela. Nada a ver, mas era uma coisa engraçada que Sim, me chamava sim, atenção. chamava atenção. Então eu estava prestando atenção na música e vendo quando a pessoa que estava tocando fazia acordes mais suaves, a água ficava mais mansinha assim, de repente ele dava uns ataques e a água subia. Lembrei disso agora. Então foi assim, foi uma coisa meio natural, de família. Eu sempre digo que eu estudei na igreja, eu fui à escola bíblica, eu ouvi milhares de pregações na minha vida, se não foram milhões, né, de tantas vezes que fui. Mas o evangelho de verdade mesmo, aquele evangelho da raiz que faz a gente viver o evangelho pelo lado de dentro, né? Não só por uma teoria, eu aprendi com a mamãe. Mamãe que me ensinou isso, inclusive meus irmãos todos, né? Eu acho que eu vi minha irmã aqui, a Petita, pode testemunhar isso junto comigo. A gente aprendeu o evangelho dentro de casa. Amém. Você, inclusive a sua irmã, seus irmãos também têm essa questão com a música, né? Quase todos envolvidos, assim. Meu pai era músico, tocava em casa, então a gente tem uma ligação. Minha irmã, logo depois de mim, a Rosana, canta, pegou essa coisa de cantar. Minha mãe cantou, cantava também, gostava de cantar as musiquinhas dela. Lá tinha alguma coisa da música, assim, nada explícito, nada estudado, mas tinha uma voz bonita, agradável. Cantou até velhinha, né? Tinha as musiquinhas dela de cantar. Meus irmãos mais ligados a instrumento de percussão, surdo, tamborim, aquele chacoalho, né? Coisa de samba, aqueles instrumentos de samba. Uhum. A Petita, a minha irmã mais nova, Rosângela, que a gente chama de Petita, por coincidência, nasceu num dia que meu pai estava ensaiando, quer dizer, começou aquele trabalho de parto. Num ensaio, a banda estava toda na casa, ensaiando em casa, era uma banda de jazz, né? Tudo instrumento ao vivo ali, não tinha nada eletrônico. Minha mãe no quarto, já naquele período de esperando os sinais, né, da gestação, e de repente minha mãe chama lá, bate era aquelas casas de madeira, né, de assoalho de madeira, não lembro como chama isso. Sobrados? Era um sobrado, isso. Era que tinha um forro normal, mas era praticamente de madeira, uma estrutura de madeira. Lembro de uma história assim, que ela bateu lá com um cabo de vassoura, no intervalo da música, escutaram, meu pai saiu, ela estava tendo as dores de parto, parou o ensaio, né? Então essa minha irmã literalmente nasceu no meio da música, né? Literal mesmo, né? Curioso. Eu descobri aqui nessas conversas, enfim, tem algumas famílias, a gente pode dizer assim, famílias musicais mesmo, né? Então tem lá o pessoal do Kadosh, o Silas, os irmãos todos. Né? Esses ali da cria. Ali da cria. Impressionante, impressionante. Tem a família Liache também, inclusive o Fábio está aqui acompanhando a conversa, e eu já sabia também, aí constatando que a sua família também, podemos dizer assim, a família musical, né? A família do Remi, que a gente brincava, né? Do Remi. Você comentou que teve esse impacto numa programação lá da Cristo Salvo. Assim, você lembra da turma da música ali? Assim, você interagiu com eles depois, né? Lembro. Fiquei amigo deles depois de um tempo, né? Acabei ficando amigo de todos. Numa segunda fase, eu não sei se você ia chegar nisso depois, numa segunda fase eu cheguei a tocar com o pessoal lá do Cristo Salvo. Mas logo em seguida desse episódio, a gente de vez em quando, era da Lapa, a gente já pegava o ônibus, o aeroporto lá da Lapa, ia lá para a Avenida Jamariz, né? Para ver os trabalhos, porque era muito bacana. E lá era um encontro de juventude, uma coisa que a gente tem mais corriqueiramente hoje, mas na época era uma coisa meio uma ilha, né? Uma ilha isolada, era o pessoal do rock, era o pessoal da juventude. Então a igreja dos jovens era a igreja do tio Cássio. As outras igrejas eram igrejas normais, atendiam a família, uma coisa assim. Tinha um trabalho aqui, tinha alguma coisa em Goiânia já iniciada,
mas eram poucas, tinham Vencedores por Cristo, que, né, ficaram muitos anos com um trabalho bem bacana, acompanhei muito também, cheguei a gravar com eles, depois o tempo foi aproximando a gente, né? Mas o que acabou acontecendo é que dessa época eu lembro bem do Flavinho, que era o guitarrista, que era, na verdade, o cara que me chamou mais atenção, porque ele fazia aquela guitarra que dava a intenção, que dava toda a característica da música, né? Ele fazia os solos, fazia as vinhetas, as coisas assim, tocava muito, aquele jaquetão de couro, ele chegou de moto, o pessoal chegou numa veraneio, sabe, tipo camburão, uma veraneio, eu não lembro, não tenho certeza, mas acho que era verde, não lembro se era verde ou bege. Guardei essa história da veraneia porque desceram aqueles tremendões do coisa. Eu via isso em show, em barzinho, né, na televisão, mas dentro da igreja era uma primeira vez, bateria. Chegaram com uma bateria lá, e tinha um Celcinho que tocava violão e cantava as músicas. Tinha mais algumas pessoas tocando, eu não lembro especificamente desses outros músicos, mas depois, com o tempo, fiquei amigo do Tona, que não era especificamente um músico, mas era um interlocutor ali, fazia esse trabalho de evangelismo, ajudava as pessoas. Conheci Alex Dias Ribeiro lá, Fernando Dias Ribeiro, que é o irmão do Alex. Conheci a tia Noeli, conheci o tio Cássio, conheci a tia Vera, conheci a tia Arlete, minha querida amigona, amiga até hoje, está na Espanha. Então, assim, a gente começou a se envolver, tinha as tias da cantina lá que eu amava, aquele lanchinho antes do culto lá era primordial, né? Então era um negócio muito descolado, assim, você chegava, sentava no chão, chegava, ficava batendo papo, às vezes ficava lá fora, porque era uma casa, juntava muita gente, eu ficava geralmente perto do portão, do lado de fora, e sempre fiz amizade ali. No segundo momento, eu acabei fazendo amizade com o Manga. A gente tinha um trabalho na Donep, o pessoal do tio Cássio ofereceu o lugar, a igreja lá para a gente ensaiar. Nós fazíamos ensaio do trabalho da Donep. Eu fui diretor de música na Donep há uns anos, né? Peguei a Donep no comecinho aqui no Brasil e começamos principalmente em São Paulo, né? Fui ao segundo jantar e a gente começou a fazer música no jantar como se fosse uma música ao vivo. Tinha uma paradinha para cantar. Sim. E era um adorno assim para a preleção, para o testemunho das pessoas. Foi um lugar bem legal que eu tive como experiência na minha vida. E o Pedro Paulo, que era o presidente, só esse detalhinho, Pedro Paulo, que era o presidente da Donep, era chamado um empresário da Mercedes-Benz, diretor da Mercedes, aí, um alto executivo, tinha aquela formalidade toda. Uma vez a gente foi viajar com ele e com o tio Cássio. Nós fomos para o Paraguai fazer um jantar da Donep, tio Cássio ia ser o preletor, nós fomos fazer a música e o Pedro Paulo foi como presidente do capítulo, ia lá dar uma palavra também. E na viagem, na brincadeira, a gente acabou apelidando o Pedro Paulo de tio Pepe. Pegou essa história, muita gente conhece ele pelo caso de tio Pepe, mas foi na brincadeira ali que era tio Cássio, né? Eram os dois que, vamos dizer assim, eram os dois que conduziram a gente, os nossos líderes ali, né, na viagem. Foi uma viagem bem, bem bacana. A gente tocou numa igreja do Jimmy Swaggart, no Paraguai. Uau! Jimmy Swaggart tem um ministério nos anos 80, início de 90, assim, imenso, fortíssimo. Imenso. Uma parte musical muito forte, porque ele também é músico, né? Pianista, aquele jeitão dele. Eu lembro do Jimmy Swaggart. Era o cara que tomava conta do sábado de manhã, né? Exatamente. Os evangélicos assistiam aquilo. Acho que a maior audiência dele era, inclusive, no Brasil, né? No Brasil. Eu lembro uma memória infantil que eu tenho muito forte. Foi ir com meu pai na cruzada dele no Morumbi. Ele fez uma cruzada no Morumbi. Eu sei lá, eu devia ter 6, 7 anos. Não lembro direito, mas eu lembro que foi a primeira vez. Eu não gosto muito do Morumbi, ok? Você estava com a camisa ontem aí que, né? Não, Deus perdoa tudo. Então, mas a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então eu não discuto mais isso, não. Glória a Deus. Inclusive, estou vendo aqui, entrou o Everson, entrou um outro, o Lincoln Lira também, que tem feito umas lives muito legais aí,
sobre música, reflexões bem bacana também. Você comentou, só fechando aqui, você falou do tio, estava conversando com o Fábio ontem, e aí ele disse que na Cristo Salva, assim, tem denominação que tem até apóstolo, né? Mas no tio Cássio o negócio é se tornar o tio. Quando você chega, consegue ser chamado de tio. Então, tinha o tio Mário, eu não lembro de todos, né? Porque passaram muitas pessoas por lá e tinha muita gente legal também. Se eu tivesse lá até hoje, eu seria o tio Rod, né? Já teria virado por uso capião, né? Provavelmente. Você falou da Donep, e a Donep é interessante, a Donep ela vai ter uma história com músicas, né? Chegam a gravar alguns títulos. Lembro bem ali nos anos 90, tinha Louvores da Donep, né? Que eram coletâneas, CDs que gravavam. Você ainda estava envolvido? Não, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fiquei no começo, fiquei 6 anos na Donep. A gente teve o privilégio de fazer um jantar que acabou virando um padrão nacional. Padrão nacional em que sentido? A gente tinha um jantar que era efetivo, ele funcionava. Ele cumpria todos os requisitos que era sugerido pela Donep. Qual era o grande âmago da Donep? Evangelizar executivos, mulheres e homens de negócio que não tinham um acesso direto pela igreja ou pelas ferramentas da igreja. Então ela se posicionava não como uma entidade religiosa, mas uma entidade para-eclesiástica. Então ela era uma entidade de ajuda, de apoio à igreja. A Donep nunca teve o objetivo de juntar, reunir pessoas, ter lugar. Não sei como é hoje, não sei o que se tornou, mas esse era o grande alvo. Então, como era um jantar nos moldes de um jantar executivo ou de um jantar comemorativo, a música era uma coisa importante. Até então eles levavam a música como uma coisa mais simbólica, era só para dar um adorno ali. E a gente conseguiu implantar a música como uma coisa de fazer parte da atividade do jantar. Então a gente fazia música ao vivo, o pessoal jantando, conversando, batendo papo, a gente tinha o fundo musical ali. Eu levava a banda, né? Claro, tinha pessoas que queriam levar o coral, queria levar, sabe, cantor, e virou aquela coisa do programa do Raul Gil, cada hora vem um cantar. As coisas se distorceram por alguns lugares, pela falta até do entendimento do que era a visão e pelo hábito de todos, né? Então, eu acabei assumindo uma época, nomearam, eu era diretor nacional de música e eu fiz um trabalho de viajar por alguns lugares, mostrar como era a música, qual era a importância da influência espiritual, né? Daquele momento espiritual de a música funcionar como Davi, quando tocava harpa ali, não pronunciava nada, e os espíritos maus de Saul eram repelidos, né? Para criar um ambiente, criar uma atmosfera para aquela pessoa que viesse trazer um testemunho, encontrasse as pessoas um pouco mais sensíveis às coisas espirituais. Até porque não tinha nenhuma pegadinha. O pessoal ia e não era nada de diferente. Lá era contada uma história e sempre no final tinha aquela coisa do apelo. E foi o primeiro lugar, assim, de verdade, que eu tive um sentimento de família. A gente tinha uma turma lá excepcional, pessoal muito bacana. Eu acabei virando, nesse caso, diretor. Aí eu cuidei de 2 convenções nacionais no Rio de Janeiro. Aliás, uma no Rio, uma em São Paulo. E uma terceira mundial, que veio, inclusive, o fundador, o Demo Chacari, né? Foi inesquecível também. A gente fez no Rio Centro ali, não lembro se era. A gente ficou no Intercontinental, era um centro de convenções ali do Rio, me fugiu o nome agora. Gigantesco. Tinha um monte de africano, a gente do mundo inteiro foi. Era assim, era uma coisa inesquecível, né? Como esses congressos, né, que a gente vai. Isso era o quê? Isso era anos 80 ou já era anos 90? Isso começo de anos 90. Já o começo de anos 90. A gente, entre 80 e 90, né? Porque acho que final dos anos 80 e começo dos anos 90. A Donep depois durou, aí teve uma cisão, virou a Full Gospel nos Estados Unidos, a Donep continuou no Brasil. O presidente da Donep é do Rio, né? Então, eles continuam. Eu não tive
acabei me ligando ao trabalho da Renascer depois e, por consequência, fui me desligando por causa do tempo, né? Entendi. O Fábio está aqui perguntando, falou, já que você revelou o nome da Petita, ele quer saber se Rod é de Rodolfo ou Rodrigo. Ou é Não, Rod é mesmo? Rodolfo. 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 Na verdade, Rod Maier é meu nome inteiro, né? Porque meu nome é Rodolfo José Teixeira Maier. E era um apelido de garoto da escola. Eu tinha um monte de apelido, inclusive Cabeção, né? Só que Cabeção ia ficar meio mal. Um cristão chamado de Cabeção ia ficar meio estranho, né? Rod, vamos seguir, porque tem uma curiosidade, tem algo que eu queria que você falasse. Você então, se encontra, vou dizer essa expressão, musicalmente ali no Tio Cássio, você entra, faz parte, você vai ter uma relação, inclusive, por exemplo, com o Oficina G3, que nasce naquele ambiente, e essa musicalidade da Cristo Salva, do Tio Cássio, ela explode numa vertente, inclusive, como você falou, essa coisa com os jovens, né? Mas ali, ainda nos anos 80, se eu não estou enganado, você, por exemplo, tem uma participação em Vencedores, no Louvor 6. Como é que você foi construindo, assim, tanto essa questão ali na explosão musical, rock, jovem, e ao mesmo tempo na linha Vencedores, que é uma referência naquela época dos anos 80, então, na linha de louvor congregacional, a série Louvor, ela praticamente ditava exatamente como é que era essa transição. Então, aconteceu o seguinte, primeiro lado do Tio Cássio. A ideia do G3 começou porque existiam dois grupos que tocavam lá no Tio Cássio. O Cristo Salva, que era a banda que já estava lá, as pessoas um pouco mais antigas, e uma banda que acabou se formando ali, ou veio de algum lugar para lá, eu não lembro exatamente a história do Rubinho, que era o Estação Céu. E eles continuaram tradicionalmente os eventos de segunda-feira, mesmo depois que desses anos de sucesso que eles tiveram, o tradicional era o culto de segunda-feira. E o Manga, como a gente ensaiava lá, um dia ele falou, pô, Rod, me ajuda aqui, eu estou tendo um problema, o pessoal está fazendo faculdade, eu não tenho tanto músico, a gente vai ter que fazer um mix aí do Cristo Salva com Estação Céu para a gente montar uma banda para continuar o trabalho de segunda. A gente quer manter, né? Essa coisa, e a música bacana, às vezes vem um, às vezes não vem outro, falta, o pessoal tem compromisso de faculdade. E eu fui tocar e daí nasceu o G3, que nada mais era do que o grupo 3, não tinha nome, né? Então tinha Estação Céu, Cristo Salva, para questão de escala mesmo. Eles tinham um lugar numa parede lá, numa porta, que eles faziam a escala para identificar qual era o grupo que ia tocar, o dia e como era a escala. O Manga apelidou de GT, é o grupo 3, não tem nome. A gente não tinha pretensão de ser banda, de virar nada, a ideia era estarmos juntos, claro, a gente se gostava, tinha aquela admiração, e eu comecei, não dá para falar que eu sou fundador do G3, mas dá para dizer que eu estive Você então foi um integrante. Você foi um integrante lá no início do Oficina G3, dá para considerar isso. Eles não contam muito essa história, eu não sei se eles têm vergonha ou se esqueceram, né? Tá todo mundo velhinho. Mas eu fiz parte disso com o Juninho Afran. Num primeiro momento tocava o Natália ao baixo, depois veio o Maradona, Valtão na bateria, tinha o Marcão no sax. Tinha sax no começo, né? Tinha sax. Esse time do Tio Cássio, eles tocavam com saxofone. E assim, a amizade com o Manga virou uma amizade grande. Com o Túlio, eu voltava para casa com ele, né? Ele morava pro lado da Lapa aqui também, então 2 amigões lá. Conheci o Marcinho também, que é um cara da velha guarda, que cantava horrores, fez parte da Donep com a gente. Um tremendo cantor falecido já hoje, mas era muito bom de... Na oficina o teu instrumento... Na verdade, assim, você toca violão, você toca teclado, certo? E outras coisas. Teclado. Bem pouquinho. As outras coisas, o meu instrumento mesmo é violão, né? É violão. Então, na oficina era violão. Então, na oficina eu fazia violão com algumas músicas, mas na verdade eu fazia guitarra base, porque eles não tinham tecladista. E, por exemplo, o Juninho sempre foi muito solista, né? Gostava de formar os solos e tal. E eu fazia base junto com os outros instrumentos para
para ele poder solar, né? Tem um negócio engraçado que eu contei ontem pro Emerson. Ele está aqui, inclusive. Isso. Isso. Eu contei para ele ontem que é o seguinte, os caras, eles não tinham método de ensaio, eles todos muito virtuosos, tocavam muito bem, mas o negócio era lá, que música vai tocar? Voltava, já saía tocando, cada um fazia o que queria, né? Isso quando eu cheguei, vou dedar eles porque eu tenho testemunha lá. Eu comecei a organizar os ensaios. Não, peraí, vamos bolar uma introdução. Quando começa a música? Vai ser 3, 4 e vamos? Porque toda a música estava assim, né? 3, 4, vamos. Pum, saía tocando. Então sempre tinha aquele desencontro. Vamos pensar uma introdução, vamos ter um tempinho, vamos fazer alguma coisa, vamos ter um momento para solo. Comecei dessa organizadinha. Então eu era o cara chato lá do ensaio que parava toda hora. Geramos umas convenções de fazer junto, umas viradas junto com bateria. Naves Imperiais, o primeiro arranjo, depois eles fizeram outro, né? Mas o primeiro arranjo eu ajudei lá, estava na... O que foi gravado primeiro, esse arranjo foi gravado, porque eles têm a primeira versão, que é enorme lá, a música, né? Isso. Aquele já é com modificação, aquele então, eu tem não o teu lembro. DNA? Porque assim, todo mundo foi evoluindo musicalmente, cresceu, começaram, até pelo aspecto de ter que tocar mais, ou ter que tocar em ambiente mais aberto, assim, todo mundo teve que ir para cima para, eu inclusive, né, pegar coisas novas, estudar. Mas eu peguei esse primeiro período, eu não sei dizer se esse primeiro arranjo era aquele que a gente ensaiava. Mas eu sei que no Dama Choque, que foi o primeiro evento, aliás, no Dama Choque foi onde eles gravaram, né? Isso, eles gravaram no Dama Choque, o primeiro. Tem uma história bacana. O Manga uma vez me ligou, eu já estava na Renascer, o Manga ainda estava lá no Tio Cássio. Eu, de alguma forma, fiz essa ponte, né, do pessoal da banda tocar nos nossos eventos lá, porque eu cuidei da música um tempo. Na Renascer eu comprava os instrumentos, ajudava na questão da organização musical lá, né, principalmente no começo. Mas o Manga me ligou e falou, cara, nós vamos fazer o lançamento lá, a gente tá precisando de um tecladista, cara, você não conhece ninguém? E nessa época tinha aparecido um moleque com a cara do Woody Allen, chamado Márcio de Carvalho, que depois virou... Woody! Ele veio para mim, pô, quero tocar com vocês, não sei o que. Eu falei, olha, eu tenho um amigo meu que tá precisando de um tecladista, você quer tocar com eles? Os caras são bons, só que o esquema deles é rock. Rock, falei, vai que você vai gostar. Ele pegou, foi para lá, o Manga adotou, puxou ele, lançou junto com ele no trabalho, e depois de algum tempo o Woody saiu, aí veio tocar comigo. Aquelas vagas que sai o tecladista, aí você vai pegando o pessoal que já está em volta, né? Então, o Woody ele também vai ter uma participação ali da metade dos anos 90, um pouco antes. Ele faz muita coisa com vencedores ali. Eu lembro dele circulando, a questão de produção, essa parte de teclado, né? Dos sintetizadores que vieram muito em moda ali nos anos 90, ele trabalhava bastante. Então, o Woody tem uma história engraçada. No decorrer da amizade da gente, eu acabei descobrindo que eu toquei com o pai dele. Um período antes do Evangelho, eu toquei com o pai dele. Era chamado Zé Louco, Zé Maluco, uma coisa assim, era o apelido dele, né? A gente chamava de Zé. Guitarrista absurdo de bom, tocava tudo. Me ensinou muita coisa, né? Aquelas coisas que você não consegue entender o que eles estão fazendo, me ensinar. Eu toquei com um pessoal mais velho que eu, é por isso que eu lembrei muito dele. E o Woody era o seguinte, o Woody era o virtuoso, né? Aquele cara que tem o dom, tá lá, precisava de ferramenta. E eu tenho orgulho de dizer que eu fui o cara que comecei a incentivar o Woody a aprender a trabalhar com MIDI. E foi o que deu muita visibilidade para ele. Fez ele crescer muito musicalmente. Quem foi o grande professor do Woody? Nosso amigo Gesiel, da banda Rara. Na época do Voietra. Não tinha nada disso, era feito em DOS essas programações. Aí nem imagino como é que se faz isso, mas o Woody, como tinha muito tempo, né? Aquele garoto sem trabalho, sem uma coisa... Tinha o trabalho dele, mas tinha bastante tempo para estudar. E eu incentivei o Gesiel a ensinar, mostrar para ele. Eu estava gravando um disco e queria que o Woody aprendesse para a gente continuar fazendo. De repente o Woody foi se envolvendo com outras pessoas, teve contato com mais coisas e virou um baita produtor, né?
um Isso, ele se tecladista. tornou produtor naquela fase ali, como a gente colocou essa marca que você tem da música nos anos 90, muita Uhum. coisa ali a gente leigo chama de sintetizador, né? Essa questão assim, Sim. e ele tinha muito disso, muito A mesmo. programação, Lembro. muito musical, então tem a bateria na cabeça, tem levada de bar. Talvez assim, ele não tenha vivência com o mundo das cordas, com o mundo do trompete, dessas coisas, mas ele sabe idealizar bem essas coisas. E virou um. Quem ajudou muito nessa história também foi o Esdras, que era o saxofonista, tocava com a gente, um músico excepcional Esdras também. Galo, Galo, exatamente. O Esdras tocou comigo quase o 6 anos. Esdras toca muito. Muito. Eu conheci na Donep. Alguém apresentou, se eu não me engano, foi o Bispo Souza, que é um dos coordenadores na época da Donep, ligou para mim e falou: Ó, tem um cara aqui de Bragança, toca bem saxofone, vê se você consegue aproveitar ele nos jantares aí. E ele ficou insistindo. Eu confesso até que no começo falei: pô, saxofone, será que a gente põe? O dia que eu conheci o Wesley vi tocando, aí não tem jeito, ele já era muito bom, né? Toca demais. Uhum. Vamos voltar aqui, porque a gente já entrou no Bom, Renascer Praise e eu quero voltar na história, né? desculpa que Inclusive, eu sou prolixo. Não, é ótimo. É muita Prolixo não, história prolixo. contando. Não, tranquilo. O Oficina tinha uma coisa engraçada. Lá no início, eu lembro bem, assim, menino, comecei a ver e começaram a surgir os clipes, né? Na Gospel, Sim. na Manchete, aquela coisa toda. E imagens de show. Na época do Indiferença, não foi nem no primeiro. Tinham dois guitarristas, eu não lembro o nome do primeiro, eu não lembro o nome do guitarrista que fazia a base, eu lembro do Juninho. Mas na época do Indiferença, eu lembro do Maradona, tinha um outro guitarrista e o Juninho. Se alguém lembrar aqui, porque tem a turma que curte, né? E deve saber. E eu lembro que a gente assistia o Oficina G3, o guitarrista um pouco mais cabeludo, enfim, o da base, o que fazia a base, ele tocava, mas ele assim ele fazia a base de um jeito O nome está na ponta da língua, performático. aqui já vou lembrar. Eu não consigo Alguém lembrar, fala mas eu também. lembro isso. É o Jimmy. É isso? Jimmy, Jimmy? isso, Jimmy. boa, Ok, é o legal. Lucas. Valeu, Lucas. E o Jimmy tocava performático e o Juninho arrebentando no solo, mas o Juninho ele fazia o solo como se estivesse fazendo base. Ele É. fazia ali daquele jeito, levantava o rosto e eu olhava e falei assim, gente, tá ao contrário esse negócio, né? Normalmente os solistas de rock é que são performáticos e o cara da base mais de boa. E o Oficina tinha essa diferença aí. Você falou da questão da estrutura, né? É engraçado, Rod, vou te chamar de Rod aqui, não vou ficar Rod Não, Maia. Né? É pode, pode. engraçado ver como essas coisas elas foram surgindo não programadas. Não, hoje a Nada, turma já nada. cresce, a molecada hoje já cresce querendo ser, né, ou entendendo que são profissionais, apresentadores, youtubers e seja lá o que for. E essa fase da música, ela Sim. nasce pela espontaneidade, né, pela vontade de fazer e a turma literalmente aprendendo. E você falando aí que foi um dos que ajudou a organizar, assim, nossa, né? E que trabalho que deu fruto, né? A turma aprendeu. É, é assim, não dá para dizer que os caras não cresceram depois disso, porque o que acontece? Teve um período que é como uma quadra de futebol. A gente consegue um horário na quadra, aí você tem que arrumar os caras para jogar, né? Então, se vai ter jogo toda semana, se um não vem, você começa trazendo o outro, fazendo uma analogia básica. E o engraçado é que alguns desses caras que a gente foi descobrindo, que chamou para jogar, já tinham um talento absurdo para o futebol e no próprio convívio ali foram aparecendo para outras pessoas, foram jogar em outros lugares, jogaram com outros jogadores. Uma coisa importante que a gente tem que falar é o seguinte: ninguém desenvolve sozinho, né? Esse contato que a gente tem com cada um, a gente sofre interferência. Não dá para dizer que alguém virou um músico excepcional por virtuose própria. O caso do Woody. O Woody começou a ter contato com outras pessoas, outros tecladistas, outros produtores, outros cantores, outros estilos musicais. O cara vai desenvolvendo, vai ganhando. É o tal da panela velha que vai apurando o sabor, né? Então, acho que isso aconteceu com todo mundo. A gente teve um local que abriu espaço. Por causa do espaço, a gente tinha que estar lá. Por causa das pessoas que vinham, a gente foi gerando compromisso, porque
todo dia, ou toda segunda, ou todos os cultos, a gente precisava ter alguma coisa, ter uma música lá. E conforme essas pessoas foram se despertando, foram ocupando os seus espaços. Agora, dali, por exemplo, você vê o Robinho. Robinho tocou comigo quando eu tinha 15 anos de idade. Começou, né? Tocar, a gente sempre teve junto, já gravou comigo outras vezes, gravou um trabalho que eu estou parado aqui, a gente é uma amizade que ficou. Eu ia buscar ele na casa dele, a mãe falava, ó, você vai levar, você traz ele aqui. Ia viajar, a gente fazia viagem, ele ia com a gente, era o nosso mascote, o nosso caçula, né? O menino queria ser baterista, só que minha irmã era baterista, então não dava para derrubar a irmã do líder da banda, vamos dizer assim, né? Eu estou falando isso porque é a história que ele conta, né? Eu nem sabia dessa história. Ele toca bateria tão bem quanto baixo, não sei dizer o que ele toca mais. Ele é músico, né? Toca violão, provavelmente deve tocar outros instrumentos aí, mas por causa do baixo ele se firmou no baixo, foi crescendo ali. Dali começou a tocar com mais gente dentro do próprio ambiente, começou a gravar, fazer participações daqui, aí não sei o que aconteceu, pintou convite fora, ele foi tocar fora, foi parar com o Sandy Júnior, foi parar com a Ed Mota, hoje está na França, se eu não me engano, e virou uma referência de baixista não só para o meio evangélico, mas o meio secular. Ele é muito admirado no meio secular, tocou no Faustão lá, fazia aquelas músicas aquelas programações com banda do Faustão, ele estava lá também. Aí a gente nunca sabe o que vai sair, né? Ganhou estrada, né? Verdade. Tô olhando aqui, tô olhando aqui o tempo e a gente nem chegou ainda no Troide. A de ontem foi 2 horas. Pois é, você tinha comentado aqui, a gente vai contando história, muita gente conhecendo, e o objetivo é esse mesmo, né? É relembrar, descobrir algumas coisas. Eu estou sempre descobrindo coisas novas nessas conversas. Você tem, então, toda essa efervescência, isso está acontecendo, aí você tem participação lá com Vencedores, que é a turma de uma outra linha, né? Já a turma consolidada, esse movimento todo que está acontecendo no Tio Cássio, que depois vai ali para Renascer, eles estão iniciando a estrada, né? Vencedores já vinha ali, assim, bem consolidado, como você colocou. E aí você está nessas duas pontas, início dos anos 90, começa, então, as suas composições, você já escrevia nessa fase? Como é que elas surgem? Então, eu tenho algumas músicas basicamente dos anos 80. Chegava a compor algumas músicas, era uma coisa inicial ainda, eu não cantava. No começo, meu negócio era tocar, fazer os arranjos, e tinha sempre alguém para cantar. Mas aquela coisa também, do mesmo do futebol, você não tem um goleiro, aí alguém tem que jogar no gol, né? Então comecei a me envolver com cantar do meu jeito, limitado que eu tenho, comecei a cantar minhas próprias músicas, né? E aí foi ficando, acabei virando cantor também. Mas meu negócio o que eu gostava mais era tocar, a parte de um pouco do arranjo e bastante da produção. Gosto muito essa coisa da criação, da concepção das ideias. Eu sou de marketing, né? Sou da área de publicidade, então eu curto essa coisa criativa. As composições, elas começaram antes, mas elas foram surgir nesse período que a gente já tinha um espaço melhor. No Tio Cássio, por exemplo, eu fazia a Hora da Oferta, eu já cantava minhas músicas lá. Tia Noeli era minha fanzinha, né? Bonitinha. Quando não era eu que ia cantar, ela pedia para eu cantar no final. Tinha umas coisas engraçadas, assim, de afinidade. Era aquela barulheira do rock o tempo todo, e de repente chegava eu com aquela música mais contemplativa, com voz e violão. Era um clima diferente. Isso. Na Renascer, eu comecei também a fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, mesmo antes de frequentar a Renascer, eu estava ainda no Tio Cássio, ia lá de vez em quando, tinha alguns amigos na igreja, e depois de um tempo, o apóstolo Estevão, hoje é apóstolo Estevão, começou a frequentar a Donep também, fizemos amizade, eles viviam convidando. E eu ia nessa Hora da Oferta, né? Então fazia aquela música mais calma, a hora que todo mundo senta ali e para, às vezes fazia com teclado, fazia com violão. Então fui compondo também em cima disso. Mas aí depois virou um processo automático. Quem me incentivou muito, e eu quero deixar registrado aqui,
essa questão da composição, é um amigo querido desde o começo, né, dessa fase de aparecer mais, é o Tarcísio Barbosa. Tarcísio Barbosa é compositor da música Excelente, que é uma das músicas que as pessoas mais conhecem, até acham que eu sou compositor. Não sou compositor, a música é dele. A gente fez amizade também por essa questão da Adonep, começamos a aproximar, e tenho muitas músicas com ele. Claro, por cantar e estar mais em evidência, assim, na questão de aparecer, acabei trazendo muita coisa dele para conhecimento, né, das pessoas. O próprio Renascer Preso gravou muitas coisas dele, mas é um cara que escreve coisas incríveis, músicas atuais, pega as músicas dele. Ele participou de algum grupo ou só compôs mesmo? Então, eles tinham um grupo, ele era a época que eu conheci, ele era da Comunidade da Graça. O irmão dele era baterista, eles tinham um grupo lá que faziam louvor, e eu acho que ele já cantou com várias pessoas por aí, mas assim, de específico, ele sempre ficou mais como compositor. Ele canta, tem a voz dele assim, mas nunca se envolveu mesmo como intérprete, né? De pegar a música, interpretar. Eu acho que ele tem gravação dele. Mas é aqueles caras. Qual foi a. Ele te ajudou a compor, você entrou então. Se eu não estou enganado, a música do Louvor 6, aquela Louvamos-te, ó Deus, porque tu me conheces, ela é sua, não é? Essa música é minha. Você Ela, quer que eu conte a ela, história de Vencedores? Vencedores. qual foi a ponte? Como é que você entrou lá, né, nessa questão da gravação? Primeiro que assim, a gente começou a se encontrar em eventos. Tinha aquele. Tinha um quinteto feminino, me fugiu o nome agora. O Quarteto Vida? Quarteto Vida. Quarteto Vida. Muito ligado a eles. Tinha o pessoal, Gerson Ortega, João Alexandre, essa turma que estava toda envolvida, participando dos eventos. A gente acabou se conhecendo no meio dos eventos, mas o Esdras, que tocava comigo, também tocava com Vencedores. Fazia participações, de gravações lá. O Neto, que era tecladista de Vencedores, era amigo também de igreja, a gente às vezes frequentava a igreja deles ali era na Vila Romana, né? Tinha uma igreja na Vila Romana. Então, assim, a amizade de música é uma coisa que no bastidor, na hora de tocar, você vê muitas vezes a pessoa tocando, você fica. Eu fui fã de Vencedores desde garoto. Então, tinha uma admiração minha e, de repente, a coisa começou a aparecer, minhas músicas, meu trabalho. E quem me chamou para gravar foi a Lucitânia, esposa do Assir Presidente lá, né? Ela falou, pô, você tem umas músicas, eu mandei umas 2, 3 músicas lá, acho que eles gravaram 2. E teve uma que eles me chamaram para gravar, ele falou, a gente tá gravando aqui, não ficou legal, eu gostei na sua voz, você não quer gravar? Eu falei, gravo. Comecei a ter contato com eles, tinham um esquema de gravação lá, que eles gravavam com... Tiveram outros técnicos, né? Eu não estou lembrando agora, mas eu peguei muito a fase do Daniel Choi, que também virou um grande amigo. O cara que manja tudo de som, de áudio, agora de vídeo também. Então eu cheguei a gravar com ele lá coisas da Renascer, coisas de outros trabalhos que eu fiz. Então foi criando uma coisa de encontrar, né? Passar lá ver, vai falar oi. Fica amigo de um, fica amigo de outro, faz uma coisa com um. E daí que surgiu essa oportunidade de gravar com eles. É coisa da amizade mesmo, admiração, né? Para mim foi um privilégio muito grande. Aquela música Vencedores não foi a sua primeira gravação. Você já tinha gravado em outro disco antes. Qual foi a tua primeira gravação? Então, minha primeira gravação foi na Rádio Transmundial, bem final de anos 80. Rádio Transmundial tem um baita estúdio, poucas pessoas acho que sabem disso, não sei como eles divulgam hoje, mas eles têm um estúdio feito por gringo. Aquele estúdio com... Eu conheço lá. Eles têm um reverbzinho lá dentro, né? Tem um vazamento de reverb assim, mas que quase deixa natural a gravação. Não sei se eles reformaram. E eu fiquei amigo do Edu, que era, na época, o presidente, né? O diretor-presidente da Rádio Transmundial. Com essa coisa da música também, já conhecia, que era amigo de não sei quem. Você vai se aproximando, né? Por exemplo, você, através do Anderson, né? Do Everson,
você conseguiu o meu contato. Então, Sim. mesma coisa assim. Nossa amizade começou, é o papo é agora. Daqui um tempo a gente está fazendo alguma coisa, você, sei lá, vou na sua igreja, ou vou numa igreja que você conhece. Eu fiz muito amigo indo tocar na igreja. E, por exemplo, eu ficava hospedado na casa de alguém que era um músico da igreja lá. Um cara queria me hospedar alguém. São amigos até hoje, amigos de verdade mesmo, que conhecem a gente não o lado musical, esse lado que, né, mais aparece aí da gente cantando, conhece a gente como pessoa. E essas pessoas todas são amigos. O Ademar me convidou duas ou três vezes para ir na comunidade. Fiz gravações com ele, participei de gravações que ele estava participando também. Então, essa amizade vai rodando assim. Vai criando o circuito. Das suas composições... É o coronavírus, vai passando um para o outro. Nem fala, viu? Das suas composições, qual foi assim, a primeira que você percebeu que de fato as pessoas... Nossa, o pessoal está cantando, olha só essa aqui, que você começou a ver uma repercussão maior. Estou com violão aqui, vou ver se eu consigo fazer aqui. É Salmo 40, né? Jesus pôs novo cântico em meus lábios, um hino de louvor a Deus, pois vencido aos pés o inimigo, e o prêmio da vitória é meu. No meio da batalha eu clamei, prostrado, e nele confiei. Não negou pra comigo as suas misericórdias. Toda glória seja o Rei. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a voz do meu clamor. Cantarei ao grande Deus de amor, viverei para o seu louvor. Ah, que delícia! Essa música muita gente cantava, foi pegando. Então, aí a gente entra. Inclusive, deixa eu já te fazer uma pergunta. Nós temos mais 5 minutos. E agora que a gente vai entrar, agora que nós vamos entrar nas questões ali do início ali da história com a Renascer. Você pode continuar um pouco mais? Claro, não, eu estou à sua disposição. Você já viu que eu sou tagarela. Se quiser, a gente dobra. Então, tranquilo. Inclusive, o pessoal que entrou aqui na conversa pelo perfil do Rod Maia, se inscrevam em História da Música Cristã no Brasil. Eu tenho feito essas conversas, tem sido algo maravilhoso, né? Aprender, relembrar, refletir. E essas lives, elas ficam salvas aqui 24 horas, né? Que é o tempo que o Instagram dá. E depois eu coloco elas no Facebook. Depois elas também vão para o YouTube. Então vai ter várias oportunidades de rever a conversa, tá bom? Vamos continuar conversando aqui sobre isso. Você tocou agora a música, e o que é que acontecia? Eu estou te falando agora com a visão do adolescente que estava descobrindo música, ouvindo rádio, e então é com essa visão que eu estou te falando, né? Você tinha explodindo aquele movimento, aquilo tudo no início dos anos 90, e era muito assim, música jovem, rock, aquela efervescência, e no meio disso tudo, tinha lá um estilo mais calmo, né? Uma coisa mais contemplativa, vamos assim dizer, que era você, a banda Troade, e eu lembro que esses eram os momentos de alívio da minha mãe, por exemplo, porque a gente ficava escutando o rádio alto, e tinha aquela oficina, Cats Barneia, o Resgate, Rock da Vovó, né, que tocou muito, e minha mãe quase que horrorizada, né, com aquilo tudo. Nós sempre fomos batistas.
Então minha mãe, coitada, orando, mas ela dizia, pelo menos é música da igreja, né, meus filhos? Então tudo bem. E de repente entrava no meio da programação o Trode. E aí minha mãe dava aquela suspirada, né? Assim, era o alívio. Tinham outros que tinham assim, mas essa marca de vocês era muito grande no meio disso tudo ali do agito. Como é que foi fazer isso ou gerenciar esse estilo no meio de tanta gente querendo algo mais puxado? Então, o que aconteceu é o seguinte, acho que cada um tem o seu som, né? Todos têm as suas influências, e a grande ideia ali não era nem fazer escolha, a grande ideia era pôr para fora aquilo que cada um tinha dentro de si. A gente tinha algumas músicas assim, por exemplo, com o perfil da segunda-feira. A gente fez muita música de banda, eu cheguei a ter metais, né? O Trode tinha metais, foi das primeiras bandas, não posso falar que foi a primeira, não é verdade, né? Mas foi das primeiras bandas a compor com mais músicos, né? Uma quantidade, 4 garotas cantando, aquela coisa de vocal, fazer back vocal, fazer harmonização das músicas com as vozes, né? Claro que muita gente já fazia, mas estou dizendo isso num formato de banda, né? Então tinha aquela coisa de banda de tocar qualquer coisa. E eu sempre tinha essa ideia de fazer o som. Toquei samba, toquei bossa nova, toquei reggae, no esqueminha da gente, transformei músicas em reggae. Até vou fazer, se desse tempo, queria fazer uma de Vencedores, para você ver em samba, ou em bossa nova. Faz! Vamos finalizar essa live com essa bossa. Quer fazer agora? Faz aí. E a gente abre a outra, dando sequência. Tá bom. Vamos ver quantos vem. Na minha conta aqui tem 20. Como é que é? Na minha, tem 20 pessoas de audiência aqui. Vamos ver se eles voltam. Se for embora é porque não querem. Volta. Eu cantei, não sei se você chegou a ver uma live com o João Alexandre, eu cantei junto com ele aquela Você pode ter a casa repleta. Nossa, do tanto hino, amor. Né? Isso virou hino. Eu fiz uma versãozinha brasileira para isso. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e estar por fora pé na cabeça, ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma rotação, curtindo a si mesmo o fim de semana, alta com uma ideia na cabeça, mas sempre será com folhas do vento, esperando o momento de sair, cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro e não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Parirarubá, parubá, papá, parubá, papá, parubá, papirarubá, papá. Rapaz,
Rapaz, Acabar vamos logo, comentar né? dela. Pois é, Hã? tá acabando aqui, pessoal. Tá acabando aqui, me deu 15 segundos. Vou finalizar essa live e a gente abre a próxima agora, inclusive para comentar sobre isso. Já que você gravou essa música, Hã? Não, não vai gravei. Na cair. verdade, eu estou com uma ideia de fazer um trabalho só de brasileiro, só de coisa brasileira, música, louvor brasileiro. Peraí,